Olá, gente. Vamos então agora dar início a esse último módulo aqui desse curso nosso de Introdução à Probabilidade Estatística. A gente vai falar então nesse módulo do Teorema do Limite Central, ou algumas pessoas chamam também de Teorema Central do Limite. E nesse vídeo a gente vai introduzir rapidamente, bem de maneira um pouco superficial, o conceito de variáveis aleatórias independentes, que é um conceito importante para o Teorema do Limite Central. A gente vai falar de maneira superficial, apenas em um contexto bem específico de variáveis discretas, tá? Porque é só para vocês terem uma ideia de como essa coisa funciona. A gente não quer entrar em maiores detalhes. Os detalhes disso são explorados no curso de cálculo de probabilidade, tá bom? Então vamos lembrar rapidamente o que a gente viu até agora, alguns conceitos que a gente precisa para entender o que são variáveis aleatórias independentes. A primeira é lembrar o que são eventos independentes, né? E a gente tinha definido que dois eventos A e B são independentes se a probabilidade da interseção é o produto das probabilidades. Então, a probabilidade de A interseção com B é a probabilidade de A vezes a de B. E isso tem aquele efeito, quando a gente viu, de que a probabilidade de A, dado que B ocorreu, é de fato a probabilidade de A. E vale o contrário, a probabilidade de B, dado que A ocorreu, é a probabilidade de B. De modo que a informação de que um dos eventos ocorreu não altera em nada a probabilidade do outro evento, tá? A gente vai estar lidando agora com variáveis aleatórias, né? E lembrando, variáveis aleatórias são apenas observações que a gente faz numéricas, valores numéricos que a gente associa a resultados específicos do nosso experimento aleatório. Então, se eu tenho um experimento aleatório com espaço amostral S, uma variável aleatória é uma função, né, de fato, que associa a cada resultado do experimento um valor numérico que a gente chama de x de omeguinha aqui. Ótimo. Uma variável aleatória x, ela é caracterizada, uma das maneiras de caracterizar as probabilidades associadas a ela é pela função de distribuição acumulada, né? Que é para cada x a probabilidade da variável aleatória assumir valores menores ou iguais a x. A gente fez bastante coisa sobre isso nos módulos passados, né? Mas eu queria lembrar o que a gente vai precisar agora. Bem, é frequente quando a gente tem um experimento aleatório, a gente viu vários exemplos, vamos só botar mais alguns aqui, da gente estar interessado em mais de uma quantidade associada àquele experimento, né? Se a gente lança dois dados, por exemplo, a gente pode estar interessado na soma dos resultados, a gente pode estar interessado na diferença, né, em módulo, né, em valor absoluto dos dois resultados, pode estar interessado no resultado do primeiro dado, interessado do segundo, no resultado maior, qualquer coisa dessa. E por vezes a gente quer entender essas duas variáveis em conjunto, a gente quer entender essas duas condições, esses dois valores, né, aleatórios, né, o x e o y, por exemplo, aqui, ao mesmo tempo. Outro exemplo aqui é, por exemplo, você escolhe um ponto ao acaso num círculo unitário, por exemplo, aquele exemplo de jogar o dardo no alvo, né? E a gente está interessado em, sei lá, distância do ponto para a origem ou soma das coordenadas do ponto escolhido, né? Esse ponto é um ponto em R2, ele tem duas coordenadas, e eu posso estar interessado na soma. E eu posso querer ver os dois ao mesmo tempo, tudo bem? E a pergunta que a gente está fazendo agora é se informações a respeito de uma variável realmente afetam ou informam alguma coisa as probabilidades da outra variável, se uma variável carrega informações da outra. Então, por exemplo, se eu sei que a distância do ponto à origem é menor ou igual que meio,
O que isso diz sobre a soma? Isso diz alguma coisa ou não diz nada? As probabilidades ainda são as mesmas. Ou, se eu sei que a soma dos resultados é par, o que isso diz sobre a diferença dos resultados no lançamento do dado, né? Essa é a pergunta, tá bom? Isso é dependente ou isso é independente? Essa é a primeira pergunta de fato. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho 3 bolas sorteadas em uma urna contendo 3 vermelhas, 4 brancas e 5 azuis. X e Y vão representar para mim, respectivamente, o número de bolas vermelhas e brancas escolhidas. Portanto, eu vou sortear 3 bolas ao mesmo tempo, assim, vou enfiar a mão lá dentro e pegar 3 bolas. X vai ser o número de vermelhas e Y vai ser o número de brancas, é isso? Brancas. Tá bom? Qual a probabilidade de eu selecionar 2 bolas vermelhas e 0 brancas? O que ele está pedindo para a gente aqui é a probabilidade da interseção entre o evento 2 vermelhas, que é x igual a 2, e o evento y igual a 0, que é 0 brancas, não é isso? Gente, para facilitar a anotação, eu vou, a partir de agora, durante todos esses vídeos aqui, eu vou denotar essas interseções de eventos que envolvem variáveis aleatórias de uma maneira um pouco mais simples, que vai ser essa daqui, ó. X igual a 2, y igual a 0. Isso daqui é x igual a 2 e y igual a 0. Em outras palavras, é a interseção. Tá bom? Vai ser a mesma coisa. É uma notação mais curta que essa daqui. Vamos lá. Como é que a gente calcula isso? Bem, eu escolhi 3 bolas aleatoriamente, de modo que o meu espaço amostral, ele tem um total de 12 escolhe 3 elementos, correto? Tá? Eu tenho 12 bolas, porque eu tenho 3 mais 4, 7, mais 5, 12 bolas. E delas eu vou escolher 3. Considerando todas as bolas iguais, um espaço equiprovável, eu tenho 12, escolhe 3 formas de fazer esse sorteio. Então, 12 escolhe 3 aqui. O número de eventos, agora eu tenho que contar o número de elementos, de resultados, nesse evento aqui, que é 2 bolas vermelhas e 0 brancas. Bem, para que 2 sejam vermelhas, eu tenho que, das 3 vermelhas disponíveis, eu tenho que ter escolhido 2. Então, 3 escolhe 2. Tá? E para 0 serem brancas, significa que a última bola que eu tenho para escolher, uma só, tem que ter sido uma bola azul. Então, das 5, escolher uma apenas. E essa é a probabilidade, tá bom? Olha lá, tá? Das 3 eu escolhi 2, das 5 eu escolhi uma, das 3 vermelhas eu escolhi 2, das 5 bolas azuis eu escolhi uma, e num total de 12 escolhe 3 possibilidades. Isso dá 15 sobre 220 a conta. Dá para simplificar ainda mais aqui, né, dividindo por 5 em cima e embaixo, mas tá bom desse jeito, não tem necessidade. Assim tá ótimo. Eu vou botar essa tabela aqui, gente, porque a conta é a mesma para qualquer IJ aqui. Então, essa tabela daqui, ela está mostrando para a gente a probabilidade de x ser igual a i e y ser igual a j. Para qualquer um dos i's e dos j's, né? Qualquer um dos dois, tanto as bolas vermelhas quanto as bolas brancas, podem assumir um valor entre 0 e 3. Então, é isso daqui. Então, por exemplo, a probabilidade de x ser igual a 0 e y ser igual a 0 é 10 sobre 220. A probabilidade de x ser igual a 1 e y ser igual a 0, está aqui, é 30 sobre 220. Né? X igual a 2, y igual a 0, 15 sobre 220, do jeito que a gente viu. Tá bom? E aqui as probabilidades dos outros. Então, x igual a 1, y igual a 2, 18 sobre 220. As contas são feitas da mesma forma que a gente fez anteriormente.
tá? Algumas coisas interessantes nessa tabela para a gente ver. A primeira é que eu sorteei 3 bolas e, portanto, eu não tenho como ter 2 vermelhas e 2 brancas. Então, x igual a 2 e y igual a 2 não dá, probabilidade 0, tá bom? Porque senão eu teria sorteado 4 bolas, não dá, né? Então, não é possível isso daqui, né? Então, a mesma coisa, x igual a 3 e y igual a 2 também não dá, porque eu teria sorteado 4 bolas, né? Tá bem? Então, aqui tem um bando de coisa que é 0. A outra coisa importante é, se eu fixo aqui o y igual a 0, né? E eu somo, aqui, o y igual a 0, né? E eu somo em todas as possibilidades aqui, o que eu estou calculando é a probabilidade do x igual a 0 com o x, do y igual a 0 com o x igual a 0, do y igual a 0 com o x igual a 1, do y igual a 0 com o x igual a 2 e do y igual a 0 com o x igual a 3. E essas são todas as possibilidades para o y ser 0, né? Ou ele é 0 com o x 0, ou ele é 0 com o x1, ou ele é 0 com o x igual a 2, ou ele é 0 com o x igual a 3. De modo que essa soma tem que ser a probabilidade de y ser igual a 0. Então, essa soma toda daqui vai dar a probabilidade de y igual a 0, 56 sobre 220. Para a probabilidade de y igual a 2, por exemplo, basta eu somar essa coluna daqui. Se eu quiser agora a probabilidade de x igual a 1, é o mesmo raciocínio, eu somo essa linha daqui, eu tenho a probabilidade de x igual a 1, né? Então, é resolvido para a gente esse problema daqui. Aqui eu tenho a distribuição do x, a função probabilidade do x. Aqui eu tenho a função probabilidade do y. E aqui eu tenho essas probabilidades do x e do y ao mesmo tempo, né? Desses eventos que dependem dos dois. Tá bom? Só para comentar, se você soma todos os valores aqui, você vai encontrar 1, que é o que tem que ser. E todos os valores aqui, você também vai encontrar 1, que é o que tem que ser, né? Tá bom? Então, vamos lá, gente, vamos ver o que a gente está querendo. Será que a informação sobre o valor de x igual a 2, afetou de algum modo o que a gente podia afirmar sobre y? Né? Em outras palavras, será que essa quantidade de bolas vermelhas selecionadas afeta de fato a quantidade de bolas brancas na amostra sorteada? Olha lá, gente. Se a gente voltar para o cálculo que a gente já fez, esse daqui, x igual a 2 e y igual a 0, a gente já tem esse resultado, né? Probabilidade de x igual a 2 e y igual a 0 é igual a 15 sobre 220. O que eu quero comparar agora é saber se esses dois eventos são independentes. E se eles forem independentes, é porque a probabilidade deles vai ser o produto das probabilidades. Seria assim, né? Probabilidade da interseção seria o produto. Mas quem é o produto? Vamos lá. Quem é a probabilidade do x ser igual a 2? Olha aqui. X igual a 2, 27 sobre 220. E y igual a 0 vai dar 56 sobre 220, certo? X igual a 2, y igual a 0. 56 sobre 220. Bem, eu nem sei quanto que vai dar isso daqui exatamente, mas é certamente diferente de 15 sobre 220. É certamente diferente. Que é a probabilidade de x igual a 2 e y igual a 0. De modo que esses dois eventos, x igual a 2 e y igual a 0, são dependentes, né? Os eventos aqui são dependentes. E agora não interessa mais o que acontece com os outros. Por quê? Porque agora eu já sei que sim, se eu tenho uma informação sobre x, isso influencia de alguma forma a informação sobre y.
Tá bom? Não. As probabilidades mudam, os eventos não são independentes. Se essa informação for x igual a 2, então pronto, eu tenho alguma coisa sobre o y igual a 0, pelo menos. De modo que eu não posso afirmar que essas duas variáveis são independentes. Essas duas informações são de fato dependentes. Tá bom? Então, tá certo? O que eu estou falando? O que eu estou falando é que se essas duas variáveis fossem independentes, nenhuma informação sobre y afetaria a ocorrência de nenhum evento envolvendo y. Nenhum envolvendo x afetaria um evento envolvendo y. E, portanto, esses dois eventos seriam independentes para qualquer i e j que eu tivesse. Mas, como a gente acabou de argumentar, isso não dá, né? Olha aqui a nossa conta, tá? Aqui eu peguei uma outra, diferente daquela. X igual a 2, y igual a 1, por exemplo, na tabela. Vamos voltar lá atrás. X igual a 2, y igual a 1. X igual a 2, y igual a 1 é 12 sobre 220. Só que o x igual a 2 é 27 sobre 220 e o y igual a 1 é 112 sobre 220. Então, se a gente coloca isso aqui, ó, eu tenho probabilidades completamente distintas, né? Ficou diferente isso daqui. De modo que essas duas variáveis têm alguma conexão, uma afeta a outra de alguma forma, uma carrega informação da outra. E a gente diz que essas variáveis são dependentes, tá bom? De fato, se a gente quiser ser bem claro aqui, duas variáveis vão ser independentes se os eventos x menor ou igual a A e y menor ou igual a B forem independentes. Em outras palavras, a probabilidade da interseção for igual ao produto das probabilidades para qualquer valores A e B que a gente pegar, né? Não interessa como, né? A probabilidade da interseção é esse produto aqui. Tudo bem? E caso contrário, que é o que aconteceu no exemplo anterior, essas variáveis vão ser ditas dependentes, tá? Então, se os eventos x menor ou igual a y menor ou igual a b são sempre independentes para qualquer a e qualquer b, as variáveis vão ser independentes. Para variáveis aleatórias discretas, que é o que a gente quer aqui, que é a única coisa que a gente vai explorar aqui nesse vídeo, isso é mais simples ainda. Eu não preciso ver o menor ou igual, basta eu ver as funções de probabilidade aqui, né? Se a probabilidade da interseção de x igual a e y igual a b for o produto das probabilidades, em outras palavras, se x igual a e y igual a b for independente, esses dois eventos forem independentes para qualquer a e qualquer b que eu pegar, então essas variáveis aleatórias são ditas independentes. A própria variável aleatória é independente. Tá certo? Esse é o conceito de variáveis aleatórias independentes no contexto de variáveis discretas, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui uma população de 3 mil pessoas, uma amostra, né? Uma pequena parte da população de 3 mil pessoas nos Estados Unidos, tá bom? Dividida segundo a inclinação político-partidária e gênero, tá bom? Mas gênero que a gente está considerando apenas masculino e feminino, e a inclinação política partidária, a gente também só vai considerar democrata e republicano para ficar mais simples o nosso problema, tá bom ou não? E aí a gente tem aqui feminino, e a gente tem essa tabela. Então, dos 3 mil total, a gente tem 1.000 pessoas do gênero feminino democrata, 560 gênero feminino republicanos, 710 do gênero masculino, que são democratas, 730 do gênero masculino, que são republicanos. Tá bom? E aqui é o total de pessoas do gênero feminino, total de pessoas do gênero masculino, total de democratas, total de republicanos, aqui o total de pessoas. E a pergunta é se a inclinação partidária é influenciada pelo gênero. Tá bom? Se essas duas coisas são, de alguma forma, trazem informação uma sobre a outra, né? Vamos fazer um experimento aleatório para ver se a gente consegue alguma informação sobre isso.
tá bom? A gente vai sortear uma pessoa aleatoriamente nesse grupo, tudo bem? E vamos pegar duas variáveis aleatórias. A variável I vai indicar a inclinação política. Então vai ser I igual a 1 para democrata, I igual a 0 para republicano. G igual a 0, G igual a 1 para gênero masculino, G igual a 0 para gênero feminino. A gente tem essas duas variáveis aleatórias aqui, né? Que são variáveis de Bernoulli, inclusive, não é isso? Então, a probabilidade de I ser igual a 1, por exemplo, é igual a quem? Vamos voltar lá e ver. I igual a 1, voltando, porque eu já esqueci. I igual a 0 é republicano, I igual a 1 é democrata. Então, eu tenho 1.710 democratas em 3.000. Então, eu tenho 1.710 democratas em 3.000. Só para simplificar, 171 sobre 300, sobre 300. Né? A probabilidade de Y ser igual a 0 vai ter que ser, então, o complementar disso daqui, né? Que é 129. Vamos ver lá se tá tudo certo. Tá? 1.290, né? 129 dividido por 300. Tá bom. A probabilidade do G ser igual a 1 vão ser G igual a 1 gênero masculino. Então vai ser 1.440 sobre 3.000, né? Nas palavras, 144 sobre 300. E a probabilidade do G ser igual a 0 é igual a quem? É o complementar disso, né? 156 sobre 300. 156 sobre 300. Confirmando na tabela, né? 1.560 sobre 3.000. Ótimo, maravilhoso, perfeito. Agora vamos fazer um exemplo aqui. Probabilidade de I igual a 1 e G igual a 1 também. Então eu quero G igual a 1 masculino, I igual a 1 democratas. Isso vai ser um total de masculino democrata 710 sobre 3.000. Então, 71 sobre 300. A probabilidade de Y ser igual a 1 vezes a probabilidade de G ser igual a 1 é de fato igual a quem? 171 sobre 300 vezes G igual a 1. 144 sobre 300. Tá bom? Bem, você tem que terminar de fazer a conta para ver, mas essas duas coisas são bem diferentes. De modo que fechou, né? I e G não são independentes. Eles são dependentes. O que significa que sim, gênero traz informação sobre inclinação partidária, ou ao contrário, inclinação partidária traz informação sobre gênero nessa população. Tá bom? Aqui é a conta com o 0, tá bom, gente? Vocês podem confirmar, vai ser exatamente assim, tá bom? Vai dar diferente também. Aqui deu 0,18, aqui 0,22. Tá bom? Então, I e G são variáveis dependentes, o que responde para a gente a pergunta. Sim, inclinação política e gênero tem uma relação entre eles. Um afeta o outro, um traz informação sobre o outro. Gente, o que eu quero agora é comparar um mesmo problema em duas situações diferentes. Eu quero comparar a amostragem com reposição e a amostragem sem reposição. Tá certo? Então vamos supor que eu tenho uma urna com 10 bolas, 3 vermelhas, 7 pretas. Bem simples, tá bom? A gente quer selecionar duas bolas, X1 a primeira bola vermelha e X2 a segunda bola vermelha. Tá bom? Perdão, aqui tem um erro, né?
Na verdade, 1 é indicadora de que isso daqui é verdade, indicadora de que isso daqui é verdade. Dessa maneira, a gente vai dizer que xi é igual a 1 se a bola I for vermelha e xi é igual a 0 se a bola for preta, tá bom? Não, então ela é a indicadora desse evento. 1 ser vermelha, 0 se for preta. 1 ser vermelha, 0 se for preta. Tá bom? A pergunta é se essas x e y são, se 1 e x2, perdão, são independentes. Tá faltando uma informação aqui, né? Como eu já comentei antes, a gente precisa saber como esse sorteio foi feito, né? A gente precisa saber se esse sorteio foi feito com ou sem reposição. Quer dizer, eu sorteei a primeira bola, vi a cor, devolvi para a caixa ou não devolvi para a caixa antes de sortear a segunda bola. Tá bom? Para começar, então, vamos selecionar 2 bolas com reposição, tá bom? Então a gente tem 2 bolas com reposição. E a pergunta é se x e y, x1 e x2 são independentes. Tá? 3 vermelhas, 7 pretas, hein, gente? Tá bom? 3 vermelhas, 7 pretas. Então, vamos lá, gente. Qual é a probabilidade de x1 ser igual a 1, por exemplo? Tá? É simples. Eu tenho 3 vermelhas em 10 bolas. Então, eu tenho 3 sobre 10, porque essa o x1 igual a 1 é o evento de que a primeira bola foi vermelha, não é isso? Ótimo. A probabilidade do x1 ser do x2, por exemplo, né, ser igual a 1 seria, portanto, quem? Bem, eu sorteei uma bola e eu voltei ela para a caixa, porque é com reposição, né? Quer dizer, retirei uma bola, registrei a cor e a bola volta à urna. Ela voltou para a urna antes da coisa. De modo que quando eu fiz o segundo sorteio, eu continuo tendo 3 bolas vermelhas e 7 pretas. Então, é 3 sobre 10 do mesmo jeito. Tá bom? Então, se eu quisesse calcular a probabilidade de x1 igual a 1, agora vamos, e x2 igual a 1, o que eu tenho eu tive 3 décimos. Então, vamos lá. Isso vai ser a probabilidade de x1 ser igual a 1, vezes a probabilidade de x2 ser igual a 1, dado que x1 foi igual a 1, né? O teorema multiplicativo, a regra da multiplicação. 3 sobre 10. Só que, mesma coisa. Eu retornei a bola, então eu tenho 3 sobre 10. Que é justamente a probabilidade de x1 ser igual a 1 e x2 ser igual a 1. De modo que esses 2 eventos são independentes. Isso não é suficiente, a gente tem que conferir para todos, tá bom? Mas a gente pode conferir e tá aqui as contas direitinho para a gente, tá bom ou não? Todas elas vão dar exatamente o que tem que dar. Essa é a... E, portanto, x1 e x2 são completamente independentes. O que eu quero que vocês vejam é que quando a gente perde a questão da reposição, ela não é mais com reposição, agora é sem reposição, a bola, você registra a cor e a bola não volta para a urna. De modo que essas variáveis agora não devem ser independentes, né? Porque para eu saber quais são as probabilidades, por exemplo, da segunda bola, eu vou precisar da informação da primeira, né? Vamos ver isso daqui de qualquer forma na prática? Então vamos olhar para x1 igual a 1, né? Isso continua sendo 3 sobre 10, porque eu tenho, mais uma vez, 3 vermelhas, 7 pretas. Continua sendo 3 sobre 10, eu tenho 10 bolas na urna quando eu sorteei a primeira, né? Mas a probabilidade de x2 ser igual a 1 vai depender, né? Se eu pego x2 igual a 1 com x1 igual a 1, por exemplo, isso significa que a primeira bola foi vermelha. Ela saiu da caixa. Então agora eu tenho 9 bolas na caixa e eu tenho apenas 2 bolas vermelhas. Tá bom, gente? E, portanto, essa probabilidade é 2 sobre 9. E a probabilidade de x1 ser igual a 1
e x2 ser igual a 1 vai ser igual a probabilidade de x1 ser igual a 1 vezes a probabilidade de x2 ser igual a 1 dado x1 igual a 1. Isso vai dar 3 sobre 10 vezes 2 sobre 9. Mas isso é diferente da probabilidade de x1 ser igual a 1 e a probabilidade de x2 ser igual a 1. Como é que a gente sabe isso, gente? Como é que a gente sabe que isso é diferente, hein? Terminar de fazer a conta? Porque a probabilidade de x2 ser igual a 1 vai ser quem? A probabilidade de x2 ser igual a 1 dado x1 igual a 1 vezes a probabilidade de x1 ser igual a 1. Né? Teorema da probabilidade total. Eu sei o que é x2 condicionado a x1, então eu faço isso. Condiciono ao x1 igual a 1 e agora eu tenho que condicionar ao x2 ao x1 igual a 2, né? Igual a 0. x2 igual a 1 dado x1 igual a 0 vezes a probabilidade do x1 igual a 0. Quem vai ser isso, gente? Se for 1, eu tenho 2 nonos, vezes x1 igual a 1, que é 3 sobre 10. Mais, se a primeira bola foi... Bem, a probabilidade da primeira bola ser preta é 7 sobre 10. Se ela foi preta, como eu não repus, eu tenho 9 bolas, mas eu continuo tendo 3 vermelhas. Então é 3 sobre 9. Isso daqui vai dar um total de 3 vezes 7, 21, mais 6, 27 sobre 9, sobre 90, né? Eu posso dividir por 9 em cima e embaixo, então isso aqui vai dar 3 sobre 10. Tá bom? Isso é diferente daquele 2 sobre 9 que está aqui, né? E, portanto, essas probabilidades são diferentes dessas duas daqui. E o que a gente tem é que esses x1 e x2 são, de fato, variáveis dependentes, né? Eu conferi um, não tenho que conferir os outros, né? Tá bom ou não? Isso aqui fica diferente. Aqui foi um outro exemplo com o 0, tá bom ou não? Mas é a mesma coisa. Você pode tentar calcular a probabilidade de x2 igual a 0, você vai ver que não vai dar certinho, tá? Eu vou deixar os outros eventos para vocês fazerem, já fiz um aqui, falta os outros dois coisas, tá bom? Mas vocês fazem as contas aí, tá bom? E de fato, x1 e x2 são dependentes, como a gente esperava. A informação do que aconteceu no primeiro sorteio claramente traz informação sobre o segundo, tá bom? Gente, independência de várias variáveis segue de uma maneira similar à independência de vários eventos. Para várias variáveis serem independentes, eu preciso que x2 e x1 sejam independentes, que x3 também seja independente de x1 e x2, x4, x1, x2, x3 sejam independentes e, na verdade, qualquer quantidade delas seja. Aí eu tenho N variáveis aleatórias independentes. Tá bom, gente? Eu vou dar um último exemplo aqui para nós, que é bem interessante, que de certa forma já apareceu no módulo passado, em alguns exercícios que a gente deixou para vocês fazerem. Tá? Apareceu de maneira simplificada, mas eu acho que alguns de vocês já vão reconhecer isso. Eu tenho aqui N mais M tentativas independentes com probabilidade comum de sucesso P. Em outras palavras, N mais M ensaios de Bernoulli independentes. Tá bom ou não? N mais M. Então, eu vou botar aqui N ensaios. Eu vou botar mais M ensaios aqui, M ensaios. M. Então, aqui eu tenho M. Aqui eu tenho N. Tá bom? Deixa eu dividir esses dois aqui no meio direitinho para ficar mais fácil. Eu vou definir como X o número de sucessos nessas primeiras tentativas. Então, X é aqui número de sucessos. O Y vai ser
similar, só que nas últimas M. Y vai ser o número de sucessos nessas daqui. E eu vou chamar de Z o total de sucessos que eu tive em todas as tentativas. Z vai ser o número de sucessos aqui. Tá bom ou não? Olha lá, como eu estou falando de ensaios independentes de Bernoulli, a gente sabe que X é uma binomial NP, porque eu tenho N tentativas e eu quero o número de sucessos, cada um deles com probabilidade P de sucesso. Y é, da mesma forma, uma binomial MP, enquanto Z é uma binomial N mais MP. E a pergunta é o que a gente pode dizer sobre a independência dessas variáveis, né? Por exemplo, X e Y são independentes? X e Z são independentes? E as três variáveis? Como um conjunto, as três ao mesmo tempo, são independentes ou não? Tá bom? Essa é a pergunta. Olha lá, gente, X cuida do que acontece nesses N primeiros sucessos, nesses N primeiros lançamentos. Tá bom? Eles são, por hipótese, ensaios de Bernoulli independentes um dos outros. Como X cuida dos N primeiro e Y dos M últimos, esses primeiros são, por hipótese, independentes desses M últimos, né? De modo que X e Y, deveriam de ser independentes, né? Tá bom? E o que a gente vai fazer agora é simplesmente confirmar isso e ver que é verdade, tá bom ou não? Qual é a probabilidade de X igual a I e Y igual a J? Tá certo? Bem, eu vou ter I mais J sucessos e eu vou ter M mais N menos I mais J fracassos. Tá? Porque eu estou olhando para todas as N mais M tentativas, de alguma forma. Nos primeiros, os fracassos I deles, os sucessos, perdão, os insucessos aconteceram nas N primeiras. Isso pode acontecer de N escolhe I maneiras diferentes. E para cada sequência de sucessos, de insucessos, nas N primeiras tentativas, eu tenho M escolhe J sucessos nas outras M, nas últimas. E, portanto, essa probabilidade é a probabilidade X igual a I e Y igual a J, que eu posso facilmente separar, né? N P a I, porque esse PI mais J é PI. 1 menos P, N menos I. Aqui eu tenho N menos I, M menos J, eu separo e dá a probabilidade X igual a I, Y igual a J. E a gente tem aqui que I e J são de fato, X e Y são de fato independentes, né? Tá bom? Então elas são independentes. Isso era bem intuitivo, né? Por conta da própria formulação do problema. Isso daqui só confirma pra gente que X e Y são independentes. Vamos tentar agora ver o X e o Z, por exemplo, né? Que é a segunda pergunta que ele fez. Gente, eu quero que vocês notem uma coisa. Eu vou voltar lá atrás para notar. O Z é o X mais Y, né? Z é igual a X mais Y. X é o número de sucessos aqui, Y o número de sucessos no final, Z é o total, então ele é o X mais Y. Uma das consequências disso é que como Y é algo positivo, o Z é maior ou igual ao X. Então, quando eu dou uma informação do tipo X igual a 2, eu acabei de limitar as possibilidades para o Z. O Z tem que ser maior ou igual a 2. Então, sim, já de cara, sem calcular a probabilidade, a gente vê que uma informação sobre o X, sim, informou algo sobre o Z. De fato, o que eu quero dizer é, olha lá, qual é a probabilidade, por exemplo, de X igual a 2 e Z igual a 1? Essa probabilidade é zero, né, gente? Eu não tenho como ter 2 sucessos no início das tentativas com um sucesso ao total. Não, se eu tive 2 sucessos aqui, o Z tem que ser maior ou igual a 2, não tem outro jeito. Então essa probabilidade é zero. Só que a probabilidade do X igual a 2 é diferente de zero e a probabilidade do Z igual a 1 também é diferente de zero.
de modo que esse produto é diferente de zero. E essa probabilidade aqui, então, x e z são dependentes. Tá bom? Isso acontece sempre, né? Para qualquer i e k, se você pegar i e k com o i maior do que o k, a probabilidade do x ser igual a i e z ser igual a k é zero. E você pode fazer um argumento, eu deixei aqui escrito, vocês podem ler com calma depois, mas o que acontece com o k maior ou igual a i? Que também não vai dar certo, não é a mesma probabilidade, eu vou deixar vocês pensarem em por quê. Tá bom ou não? Logo, x e z são independentes. Não são independentes, perdão, são dependentes. E, gente, x, y, z, para elas serem independentes, eu preciso que todo par seja independente. Tá bom ou não? De modo que x e z não serem independentes é o suficiente para dizer que x, y, z não são independentes. Ou vamos até melhorar isso daqui. São dependentes. Apesar de x e y serem independentes, né? Tá bom? Porque quando você juntou z aqui, aí você tem algo que dá informação sobre as outras. Então, o trio é dependente. Tá bom, gente? Eu vou deixar um último exercíciozinho desses de tabelinha aí para vocês. Com x e y tem essas probabilidades. Então, aqui, probabilidade de x ser igual a 1 e y igual a 2 é 0,3. Não, perdão, y igual a 2 é 0,2, está aqui. Então, a probabilidade de x igual a 0 e y igual a 1 vai ser 0,1. Probabilidade de y igual a 0 e x igual a 2 vai ser 0,1 também. Probabilidade de y igual a 2 e x igual a 1 vai ser 0,2. E assim vai. Tá bom? E com essas probabilidades aqui, me definam. X e y são variáveis independentes ou não. Tá? Lembra que você ainda tem que saber quem é a probabilidade de x igual a k e a probabilidade de y igual a k. Como é que você tira isso dessa tabela? Eu vou deixar vocês pensarem um pouco. Tá bom? Então era isso, gente. Obrigado. A gente se vê aí, Telegram, aula, encontros e etc. Bons estudos para vocês.